vamos refletir hoje, de modo especial, neste momento, o amor e o ódio, como fruto do nosso tempo. Agora, eu penso que para nós entendermos o que é o amor e o ódio, nós devemos não trabalhar, ou seja, falar deles de modo separados. Por quê? Porque, segundo aquilo que nós podemos entender, o ódio, ele não é separado do amor. O ódio não é uma coisa que começa depois que termina o amor. Por isso que a primeira definição que nos ajudaria a entender hoje é que o amor e o ódio eles são dependentes. Olha, se você, por exemplo, tem uma nora, uma cunhada, e se dão tão bem, aí de repente, num trabalho, vocês duas se desentendem. De certo modo, vocês tinham uma relação amigável, de respeito. E agora, porque vocês se desentenderam, acabou o amor e nasceu um ódio? Vamos entender um pouco o que é que significa tudo isso? Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que, na maioria das vezes, sobretudo os casais, algumas expressões são muito presentes. Por exemplo, eu te odeio porque eu te amo, ou eu te denigro para poder continuar a viver em ti. Às vezes é aquela forma da pessoa denegrir a imagem da outra, denegrir o sentimento da outra pessoa. Às vezes, a forma de você amar a outra pessoa é denegrindo a sua imagem. Por quê? Porque aqui nós já entramos num terceiro elemento, que o amor e o ódio, eles geram um vínculo de dependência. E às vezes, a forma de externar o seu amor é manifestar a sua dependência com aquela outra pessoa. Aí aqui começa a abrir já uma porta, querendo ou não, para um sentimento de ódio. Porque se aquela pessoa demonstra, de certa forma, independente, se demonstra de certa forma que não tem mais inferioridade de sentimentos com aquela pessoa, pode-se abrir agora uma janela para o sentimento do ódio. E aqui, muitas vezes, o sentimento do ódio ele é manifestado também pela agressividade. Agora já aparecem 4 elementos fundamentais para a nossa conversa. Por isso que eu disse a você que está chegando agora, que nós não poderíamos conversar sobre o amor e o ódio em nosso tempo separados um do outro. Como se o amor acabasse e se transformasse no ódio. Aquele, por exemplo, aquele homem que mata a mulher, a sua esposa, a mãe de seus filhos. É porque o amor terminou e aí agora vê um ódio tão grande de vingança, de agressividade, que a matou, que a fez agora matar a mãe dos seus filhos. E depois ele diz que fez tudo aquilo porque amava. Por isso que a gente não pode compreender o sentimento do ódio separado do amor. Aliás, até a psicologia fala muito bem disso, não? Que são como que 2 instintos que se manifestam em forma de uma única pessoa. Agora, de onde é que vem então a agressividade? De onde é que vem a raiva? De onde é que vem então o ódio? Se nós formos um pouco na história, na antiguidade, nós vamos entender de certo modo isso muito presente em alguns pensamentos, quando quiseram de certo modo também definir, decifrar o que é o ódio. E lendo alguma coisa, sobretudo em Hobbes, ele vai dizer que a agressividade, esta raiva, este ódio, é como se fosse assim uma força indomável. Por exemplo, aquela força que te vem de comer tudo porque você está com fome e não consegue se controlar. E, de certo modo, seguindo esse pensamento, é aquela situação que quando você não tem um inimigo, por exemplo, quando você não tem nenhuma dificuldade, nenhuma pessoa que te atormenta, de certo modo você vai criando alguns fantasmas. E aí, criando alguns fantasmas, é aquela forma de você se agredir e agredir o outro, mesmo você achando que aquela pessoa não gosta de você e ela nunca tenha lhe dirigido uma palavra. Agora, entender esta forma de agressividade, entender esta forma de onde vem o ódio, de onde vem a raiva, de onde vem a agressividade, primeiro vem do nosso instinto, seguindo um pouco esta linha do pensamento de Hobbes. Porque nós vamos chegar numa expressão muito rica dele, que o homem é lobo do próprio homem.
Agora, segundo ele, nós somos já umas pessoas más, ou seja, nós temos nossa raiva, nosso ódio, nossa agressividade, porque está dentro de nós. Já está na profundidade do nosso ser. E, de certo modo, aonde é que se manifesta o amor? Se manifesta no intervalo de tempo, no intermediário entre o poder e o domínio. Então, aqui nesse espaço de tempo entre o poder e o domínio, existe o amor. Agora, eu amo a pessoa, eu sou agressivo a ela, porque ela me domina, porque eu já estou dependente dela. Ela tem um poder sobre mim, porque no amor eu me elimino nos sentimentos da outra pessoa. Então, esse intermediário de tempo, ou seja, entre aquilo que é poder e aquilo que é domínio, existe um pequeno espaço de tempo de amor. Agora eu fico nesta luta constante de dominar o meu domínio, de dominar o meu poder, a minha agressividade, a minha raiva, o meu ódio, num pequeno espaço de tempo para manifestar o amor por ela. Então, eu tenho ciúmes dela porque eu a amo. Eu tenho ciúmes dela e às vezes brigo com ela porque eu gosto dela. Esse sentimento natural dentro do homem, como se fosse já dentro da nossa natureza, este sentimento, de certo modo, o homem não era bom por natureza. Ele já tinha esta agressividade por si próprio como forma de se autodefender, como esta força indomável, como essa força assim para mostrar a sua agressividade. Só que seguindo este passo, tem um outro pensamento, que é aquele de Rousseau, quando diz que o homem é bom por natureza, não é mal, diferente de Hobbes. O homem é bom por natureza e ele vai se tornando ruim a partir daquela convivência que nós temos com as pessoas. E aí, tendo como forma de contato com as pessoas, ela vai nos levando para o caminho do mal. Traduzindo isso em forma muito concreta, é quando a sua mãe diz para você não seguir aquela pessoa, senão ela vai te botar você na perdição. Ou seja, nós nascemos bons, somos pessoas sem ódio, cheias de amor, mas a sociedade, de certa forma, vai agora nos tirando esta pureza, nos tirando aquilo que era de bondade, de certo modo misturando os sentimentos de ruindade, de ódio, de agressividade. Seguindo este pensamento, porque nascemos bons e a sociedade vai nos corrompendo, vai nos deixando pior, agora nós que somos bons, diante dessas atitudes do povo, diante das atitudes que nós estamos passando, por exemplo, desses dias da pandemia, sem saber quem foram os causadores, aí agora justificamos que muitas vezes é por causa também da economia, temos que pensar, aí nós começamos agora a agir com agressividade. E esta agressividade é uma forma de nós respondermos às nossas frustrações. Agora que nós entendemos que muitas vezes se briga com o esposo ou com a esposa, se briga com o filho ou com a filha, porque neste sentido de ter gerado, ter feito aquilo que a mãe diz, né? Eu não sei onde você aprendeu isso, porque eu e teu pai não ensinamos isso a você. E agora ele reage com uma forma de agressividade para responder às frustrações que eram presentes daquilo que a sociedade colocou nele contrário à sua natureza, à sua bondade. Então o amor e o ódio, ele não pode ser compreendido de forma separada, como se fosse um que terminasse, agora começasse esta nova parcela do ódio dentro de nós. Eles são dependentes completamente. E por serem dependentes completamente, quando nós vamos falar do amor, isso se torna mais complicado. Porque entender o ódio, como nós dizíamos, você que está entrando agora, é exatamente entender que o ódio, ele tem não só esta situação como se fosse assim uma força indomável, mas ela é também marcada pela agressividade, ela também é marcada pela brutalidade que existe dentro de nós muitas vezes, ou aquelas que nós adquirimos no dia a dia com a nossa convivência. Mas quando nós vamos definir o amor, ele se torna mais assim complicado, porque o amor não tem como evitar muitas vezes uma agressividade, porque no amor você se lança por inteiro. É diferente, por exemplo, do ódio, quando você consegue ler nas pessoas ou entender em certas pessoas algumas atitudes que lhe deixam mal e por isso você pode se afastar um pouco para que ela não te contamine. Já no amor não. Você, quando está completamente apaixonado, você se entrega por inteiro. Então no amor não tem como evitar, por exemplo, a agressividade. Não tem como, por exemplo, evitar a brutalidade. Porque no amor, quando você ama verdadeiramente, você já está nas mãos daquela pessoa. Você elimina o seu modo de pensar e pensa com ela. De tal forma que muitas vezes
os pais reclamam com alguns filhos seus porque está namorando uma pessoa que ela não concorda, não aceita, porque diz que é uma pessoa ruim, uma pessoa cheia de ódio, de rancor, e ela, que está convivendo com a pessoa, diz que não. É exatamente aquela pessoa melhor do mundo. Por quê? Porque a pessoa apaixonada é aquela pessoa que se deixa completamente ser entregue ao outro. Ela não tem mais domínio sobre si e passa a ser dominada pelo outro. E esta forma de amor ajuda também a evitar, ou não evitando esta paixão desordenada, nasce também a sua agressividade. Por que na agressividade nasce o ódio? Porque começa a acontecer, a nascer uma necessidade do desejo da pessoa se libertar da outra. É aqui, por exemplo, quando você começa a conviver com a pessoa, quando você começa no relacionamento e não dá certo, que aquele amor que parecia que você estava dominado por ele, que as pessoas dizem na tradução popular, abriu os olhos, e quando você abriu os olhos, que começou a se libertar, começou a evitar, de certa forma, o domínio sobre a pessoa em você, ela começa a se libertar da outra pessoa, a outra pessoa que dominava, agora começa a nascer dentro de você um ódio. Começa a nascer dentro de você as grandes perguntas, ou até mesmo as agressividades. Por que isso? O que está acontecendo? Porque você não era assim? E de certo modo, começa então a nascer dentro do amor a dimensão do ódio. Então o amor e o ódio são como que duas asas que fazem assim um pássaro voar. Da mesma forma, o amor e o ódio são como duas asas, duas pernas da nossa vida que conseguem nos guiar. Não conseguimos nos separar entre o amor e o ódio. Agora, este amor, que muitas vezes não é mais alimentado porque ele deixa de ser dominado sobre a outra pessoa, começa a nascer essa agressividade, e esta agressividade começa a haver agora, de um lado, a dependência do desejo. Eu não consigo mais viver sem essa pessoa. Eu não consigo mais viver sem esta pessoa na minha vida. Olha, eu não consigo mais, como é que eu vou conduzir a minha vida a partir de agora? E por outro lado, o ódio, que a dependência começa a se desencadear, ela começa agora a ser agressiva. Então, de certo modo, o ódio é aquilo que vai fazendo a desmistificação da pessoa amada. O ódio é aquele momento que começa agora a tirar, de certo modo, todas as máscaras da vida amorosa e da pessoa amada e começa a vê-la por dentro, internamente. Então, de certo modo, a máscara, o ódio é como que uma máscara que vai, de certo modo, agora tirando tudo aquilo que estava dentro de nós e tornando-se visível, tornando muito claro. E por isso, o ódio ele desmistifica toda a pessoa amada. De tal forma que quando a pessoa, por exemplo, numa convivência a dois, ou num determinado momento de amizade, que você, de certa forma, assim, se perde na vida, não tem mais nenhum sentido para ela, aquela pessoa se torna insignificativa para você. Porque aquilo que era amor se transformou não no ódio, porque o amor não transforma em ódio, mas por serem dependentes um do outro, agora despertou em você essa nova fase. Essa fase agora do ódio, que a pessoa não tem mais nenhum significado para você, porque você saiu do domínio dela. Então, esta forma de mostrar a sua dependência e ao mesmo tempo de se revelar como ela é, entra no terceiro elemento. E aqui eu queria chamar muita atenção para uma paixão adormecida. Porque entre o amor e o ódio, como são dependentes, há diversas formas da pessoa se comunicar. E esta forma de se comunicar, muitas vezes, entre a paixão e o ódio, ou entre o amor e o ódio, é a paixão adormecida. Como é ou como seria essa paixão adormecida? De dois modos nós podemos compreendê-la. Daquela forma de proteger a nossa dignidade e dependência, ou seja, a pessoa já não diz mais nada, a pessoa agora fica em silêncio, e como nós já refletimos outros dias anteriores, não, que a forma de se comunicar diante das situações da vida do perdão é o silêncio, para que a pessoa agora exerça um certo domínio sobre a outra. Mas esta paixão adormecida, ela não só protege a nossa dignidade, com resultado, com medo de perder. Eu não digo mais nada. Se torna muito agressivo. Eu não digo mais nada. Ou uma outra forma de manifestar esta paixão adormecida entre o amor e o ódio é você querendo buscar seguranças. Agora você não se afasta dela ou dele, você aguenta e suporta tudo por uma questão de segurança da sua vida.
uma segurança pessoal, uma segurança do seu filho, da sua filha. Então, entre o amor e o ódio, há esta paixão adormecida, que o resultado, no fundo, é para não perder. E, de certo modo, está um grande perigo, porque viver o amor e o ódio por uma paixão adormecida, ela logo vai despertar e não vai ter mais nenhum sentido continuar juntos. Então, de certo modo, nós compreendemos que o perdão e o ódio, eles caminham lado a lado. Eles estão tão próximos como a gente nunca imaginava. Agora, poderia surgir uma pergunta aqui. Como é que a gente sabe que não somos capazes de odiar? Talvez no português nosso, do dia a dia, por que eu não consigo odiar as pessoas? Fazem o que fazem comigo, mas eu não sei odiar ninguém. Vamos entender isso um pouco? Na verdade, uma das expressões que a pessoa usa para não demonstrar que odeia ninguém, que não consegue odiar ninguém, só existe um único recurso. Sabe qual é o recurso? É o recurso da doença. Infelizmente. Por quê? Agora eu tento lhes explicar. Porque quando você não é capaz de odiar ninguém, não porque o odiado seja uma coisa doentia, seja uma coisa pecaminosa, não. O ódio, como nós vimos, ele é uma segunda etapa do amor, porque são dependentes. Um vive sobre o outro. E, de certo modo, quando você não consegue mostrar, você não consegue evitar, ou quando você não consegue mostrar que odeia ninguém, um recurso é, por exemplo, o da doença. Você já percebeu, já conviveu com alguma pessoa que dentro do amor e do ódio, ela começa a ter crises de choro? Você já percebeu, já conviveu com alguém que depois de uma certa situação de convivência, agora a pessoa vive constantemente com uma aguda dor de estômago, sem ter explicações de que é que essa pessoa está passando? Ou, por exemplo, você já conviveu ou já passou por uma situação que agora a pessoa sempre vive relatando a você uma insuportável dor de cabeça? Então, muitas vezes, uma forma de nós manifestarmos o nosso ódio às pessoas é de forma de uma comunicação indireta. Quem chamou esse termo de comunicação indireta foi Kierkegaard, um filósofo mais da linha existencial, que eram formas de manifestar o nosso modo de viver, não por meio de palavras, mas por gestos corporais. Então a comunicação indireta, ela vem através do corpo e não das palavras, que no fundo tem uma função preventiva. Por que esta função preventiva? Porque é uma forma, como nós dizíamos antes, de manter essa paixão adormecida. Eu não manifesto o meu ódio, eu não manifesto o meu rancor, porque a forma de eu manifestá-la ou manifestá-lo é havendo ou me comunicando de uma forma corporal, não por meio de palavras. Agora, eu me comunico com aquela pessoa que me ama e que eu sinto amor por ela, eu tenho uma leitura corporal, uma forma de falar do meu corpo, que aí vai dando àquela pessoa aquela sensação de sensibilidade. Eu a amo, mas eu tenho pena de deixá-la, porque vive assim. Eu não tenho mais nenhum sentimento por ela. E até já pensei em deixar, mas agora é doente direto. Então, na forma de manifestar o ódio diante do amor, você pode ter uma paixão adormecida e não ter uma possibilidade de dizer, ou não consegue expressar aquilo que você sente, e aí você diz, eu não consigo odiar ninguém, mas só que o seu corpo manifesta a sua forma de viver o ódio. Então, entender tudo isso, o amor e o ódio, é uma forma de entender também a nossa vida. Não é tão distante o amor e o ódio em nosso coração. E, de certo modo, não termina um para começar o outro, como nós dizíamos antes. Por isso que aqui nós podemos agora trazer o exemplo muito prático do homem que consegue matar a sua esposa, a mãe dos seus filhos. E alguns, em alguma entrevista, dizer assim, eu fiz isso porque eu amava. Para quem está de fora, para alguém da família, jamais consegue entender como é que alguém que mata tinha amor. Mas diante daquilo que nós estamos vendo, o amor e o ódio são inseparáveis. E a forma como ele matar a mãe dos seus filhos
é uma forma de manifestar o seu ódio porque houve uma agressividade. Ela, que já tinha um domínio sobre ele, no sentido amoroso, não conseguia agora ele compreender esta dominação, ele não tinha mais fala, ele não conseguia mais expressar os seus sentimentos para que fosse, de certo modo, o seu modo de pensar estivesse no mundo dela, e agora ela tenta se libertar dele, e ele usa o segundo passo do ódio, que é a agressividade. A agressividade como esta forma ou esta força indomável. Eu fiz isso porque está fora de mim. Então a agressividade é quando ele chega muitas vezes bêbado em casa e que há convivência tão ruim dentro de casa e que ele faz isso. E aí você diz, você não me ama mais? Mas o ódio é uma parcela do amor. Agora, de certo modo, nós podemos responder aquela pergunta inicial. Padre, mas é possível o ódio se transformar em amor? O amor se transformar em ódio, sobretudo, no dia a dia nosso? Não há uma transformação, como nós dissemos, não? São como que duas asas, e uma se quebra, a outra pode permanecer intacta. Agora, de fato, nós começamos a compreender que o amor e o ódio são independentes. Eu não sei qual é a situação amorosa que você está passando na vida, se é consigo mesmo, se é com outra pessoa, se você está vivendo agora de forma agressiva ou odiosa com a outra pessoa. E de certo modo, compreendendo que a agressividade, a raiva e o ódio faz parte também do amor, como fazemos dentro de nós aquela velha diferença que nós citávamos antes? Somos homem bruto? Somos um lobo dentro de nós mesmos? Ou somos aquela pessoa bondosa, que somos errados agora porque a outra pessoa nos corrompeu? Por outra forma, ou de outra maneira, como nós podemos agora usar os nossos recursos corporais para expressar também a nossa forma de odiar o outro? Como é que nós podemos agora dizer que estamos no dia a dia marcado pelo amor, mas também com o sentimento de ódio? E é interessante porque quando você está também com raiva ou com ódio, você manifesta isso de forma muito tranquila, muito corporal. Você já, quando está com raiva, olhou nos olhos da pessoa? Quando você está com ódio da pessoa, você consegue olhar na cara dela? Não. Por quê? Porque, diante das vezes que nós não conseguimos dizer que odiamos as pessoas, é a nossa forma de falar que comunica esse gesto. Por isso que saber que nós amamos as pessoas é no amor que nasce a agressividade. Agora você diz, de certo modo, diante daquilo que você está passando, Padre, qual seria a solução? Como seria que nós poderíamos viver melhor? Padre, e aquela pessoa que diz que me ama, mas me odeia, me bate todo dia. Como é que eu vou agora ajudá-la a fazer com que a pessoa me ame de volta? O amor, entre o amor e o ódio, tem a paixão adormecida. Nós citávamos isso, não? E esta paixão adormecida seja uma forma para nós protegermos a nossa dignidade e dependência da outra pessoa, se você acha que vale a pena continuar alimentando tudo isso, ou de uma outra forma, buscar a sua segurança. Então aqui você pode responder a si mesmo fazendo esta pergunta, né? Padre, como é que eu posso resolver a minha vida? A tua busca de amor e de sentido para a vida é de proteção, é de sobrevivência, é de dependência ou é de sua segurança para a vida? Aqui nos ajuda a compreender muito bem. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos ajude a purificar o nosso gesto e o nosso jeito de amar. E que o amor e o ódio não sejam como que duas noites escuras da nossa vida, mas que seja apenas uma que nos ajude a enxergar o outro dia que se despertem, de como nós podemos nos levantar, nos reerguer e começar a amar de novo. Que a nossa vida não seja pelo lado esquerdo o amor, pelo lado direito o ódio, e que de certo modo o nosso lado direito tenha mais força do que o lado esquerdo, mas que nós consigamos de fato compreender que o amor e o ódio ele está unido ao coração, que está do lado direito ou do lado esquerdo, não importa. O que importa é que ele consegue injetar sangue para todo o nosso corpo. Na Bíblia, como sempre nós temos terminado dizendo assim, tem uma historinha que nos ajuda a compreender esse sentimento do amor e ódio, e conta até uma história entre dois irmãos. Eu queria refletir, terminando com vocês, essa fase da reflexão do amor e o ódio, para nos ajudar a entender no dia a dia. Porque se você tem irmã ou irmão,
julgo eu que você tenha também sentimento de amor por ele. Nós vamos voltar hoje ao Antigo Testamento, no capítulo 4 do Gênesis. Vocês vão recordar agora aquela historinha entre Adão e Caim. Recordam, não? E por isso nos ajuda a entender hoje esse sentimento de amor e ódio. E depois tentarmos responder aquela frase última, ou a frase última, ou a pergunta última da nossa tarde, não? Como nós podemos agora recuperar o amor que tinha dentro de nós, que agora só existe ódio? Como recuperar? O capítulo 4, versículo 1 do Gênesis. O homem conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: adquiri um homem com a ajuda de Yahvé, Deus. Depois ela deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, Deus agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Deus disse a Caim: por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Se tivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta, como animal acuado que te espreita? Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. Eu penso que aqui podemos nos ajudar a entender a dinâmica do amor e do ódio. Caim e Abel, irmãos, os dois trabalham no mesmo ambiente, trabalham na roça, um cultiva a terra, o outro é criador de ovelhas, de rebanho. Os dois são filhos de pais presentes, estão todos no mesmo ambiente porque também são cuidados por Deus. Agora, tem um mais novo, tem outro mais velho. Quando eu lia o Gênesis 3, me fazia lembrar daquela passagem bíblica do capítulo 15 de São Lucas, do pai que tinha um filho pródigo, lembram? Aquele que perdeu a herança ao pai, que foi embora, gastou tudo, depois veio, o filho mais velho não queria entrar porque quando estava na festa. Me ficou lembrando isso, não? Naquele lá, capítulo 15 de Lucas, é exatamente o filho que volta e o pai o abraça. É exatamente o filho mais novo que perde tudo, mas que reencontra no abraço do pai a sua humanidade. O filho mais velho é aquele que não gasta nada, mas que fica na sua esterilidade da vida porque não consegue encontrar na sua afetividade do pai o caminho para seguir. Não consegue demonstrar o seu amor. Me faz lembrar aqui no Gênesis essa figura também dos dois irmãos. Só que aqui manifesta o Caim, que é o mais velho, que não é aquele que vai embora, mas é aquele que mata. O Abel, que é o mais novo, que não é aquele que gasta tudo do pai, mas é aquele que dá o melhor de si. Veja bem, quando é que nasce o amor e o ódio? É quando nós deixamos de produzir amor. Quando é que nasce o ódio dentro de nós, a agressividade, a vingança? Quando é que nasce dentro de nós o ódio? É quando nós deixamos de produzir o amor. É quando você deixa de fazer as coisas com bondade. É quando você deixa de fazer as coisas com alegria. É quando você não consegue fazer as coisas livremente. Quando você espera alguém que vai dizer para você como é que você deve fazer. Foi o que aconteceu com Abel e Caim. De certo modo, mais preciso com Caim, quando ele deixou de produzir o amor. Por quê? Porque os dois estavam tudo disposto e a disponibilidade sua para fazer o que você queria. E aí é bonito porque, de certo modo, você pode dizer assim, mas por que Deus não livra as pessoas do ódio? Por que Deus não deixa assim as pessoas só no sentimento do amor? Mas veja, Deus falava com Caim e até sentiu a sua leitura corporal. Nós dizíamos, não? Na paixão adormecida, ou na forma como nós não conseguimos dizer ou saber odiar as pessoas, que o nosso corpo fala, o nosso corpo reage com a crise de choro,
com a aguda dor de estômago, por exemplo, a insuportável dor de cabeça, aconteceu com Caim a mesma coisa. Veja como foi que Deus observou que estava Caim muito irritado e com o rosto abatido. Caim, diante da oferta que ele fez a Deus e que Deus não aceitou, porque ele deu a sua sobra e não aquele seu gesto de amor, porque nós só damos a quem nós amamos o amor puro, o presente verdadeiro, aquilo que mais nos chama a atenção. Você que dá o presente à namorada, você dá um presente a ela, não porque é aquele presente que ela gosta, mas é aquilo que você mais gostou, é aquilo que mais te identificou. Então, a mesma forma de Caim e Abel, na sua forma de manifestar seu jeito de amar, Caim ofereceu aquilo que parecia supérfluo. Da outra forma, apareceu Abel aquilo que lhe deu a Deus como gesto de amor, o que era mais principal. E diz que Caim deu do solo os frutos, apresentou do solo os frutos. Quando fala de Abel, diz que Abel ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. As primícias, ou seja, aquelas coisas primeiras que Deus já tinha lhe dado concedido. E depois ofereceu a gordura de seu rebanho, ou seja, certamente das melhores ovelhas, digamos assim, que ele ofereceu. Então, o que ajuda, o que nos faz muitas vezes na vida a estancar no ódio, é quando nós deixamos de produzir o amor e reconhecemos o amor dentro de nós, dentro da nossa vida. Por outro lado, quando nós fazemos ou expressamos aquilo que nós amamos pelo amor, nós nos sentimos tranquilos, leves e serenos. Ao contrário do que aconteceu com Caim. Quando Caim ofereceu a Deus somente aquilo que produziu do solo, ou seja, qualquer coisa que pegou, sem selecionar, porque o amor existe seleção, não exclusão, ele ficou com sua leitura corporal abatido e irritado. E aqui começou, de certa forma, aquilo que nós dizíamos antes, não? Descer o que é amor na sua pobreza de espírito, irritado, agressivo, com ódio, com raiva. Por quê? Porque ele agora não se via mais livre, ele se via dependente, ele se via inferior àquilo que Abel tinha feito. Interessante isso, porque o ódio nasce dentro de nós a partir do momento que nós não conseguimos mais se sentir livres. O ódio nasce dentro de nós no momento que nós não conseguimos mais se sentir iguais aos outros. O ódio nasce dentro de nós a partir do momento que nós olhamos para o outro como o outro ser superior. O ódio nasce dentro de nós no momento que nós conseguimos criar dentro de nós a inferioridade e achamos que aquilo que nós fazemos é muito pouco em detrimento do outro que faz. Deus vê a leitura corporal de Caim, como eu repeti há pouco tempo, mas também vem uma leitura interna do texto, que é a atitude da alma de Caim. A atitude da alma de Caim. Abatido, rosto triste. O ódio, a agressividade, a raiva, aquela paixão adormecida te deixa com a alma abatida. Você não consegue produzir amor. Você não consegue espalhar o amor, porque a sua alma, sendo uma forma do seu corpo manifestar a sua agressividade, o seu ódio, não consegue se alegrar mais com os outros. Tá vendo? Você que está isolada da vida, você que perdeu o seu namorado, o esposo te deixou esses dias, você que está pensando em deixar o esposo ou a esposa, ele que chegou bêbado, batendo em casa, derrubando tudo, você que está doente, você que agora vive pensando em morrer porque não tem mais sentido para a vida, tá vendo o que aconteceu? Quando a gente cria ódio de nós mesmos, nós tiramos a oportunidade da nossa alma se manter leve e tranquila, de produzir o amor. Qual é o resultado de tudo isso? A morte. A morte. Diz no final a expressão juntos, não? Saímos, ou saiamos. Saiamos. Esta é uma expressão do verbo muito bonito presente na leitura bíblica, que na tradução assim, do rodapé da explicação da Bíblia de Jerusalém diz: saiamos fora. Saiamos fora. Saímos fora da presença das pessoas que nos amamos, que nos protege, que é Deus. Então, todas as vezes que nós vamos manifestar o nosso ódio, nós estamos ausentes das pessoas que nós amamos. Todas as vezes que nós vamos manifestar o ódio, todas as vezes que nós vamos criar o ódio, todas as vezes que nós vamos expressar a vingança, a raiva, o ódio, nós estamos sempre distante das pessoas que nós amamos. Basta ver
se você vai conversar com o seu filho porque está brigado com a esposa. Ela não diz nada na frente de vocês. Quando sai, começam a brigar. Porque a gente só consegue manifestar nossa agressividade diante das pessoas que nós amamos. Nós não conseguimos manifestar o nosso ódio diante das pessoas que nós nem conhecemos. Por que nós vamos manifestar o ódio para elas se nós não as conhecemos? Por isso que o ódio é uma forma de mostrar nossa agressividade, sobretudo com as pessoas que nós amamos. Por fim, saiamos fora, ou seja, saiamos da presença de Deus, saiamos das pessoas que nós amamos, de tal forma, por exemplo, no campo de futebol, ou no jogo por aí que acontece, ou às vezes quando estão nos bares por aí que começa a haver uma discussão, diz o quê? Vamos sair para fora? Deixa quando terminar o jogo, depois eu te digo. Por quê? Porque a forma de agressividade, a forma de nós mostrarmos o nosso amor ou o nosso ódio, sobretudo, é sempre de forma isolada com as outras pessoas. Por isso que quando acontecem os fatos que nós acompanhamos pelas televisões, o esposo matando a esposa, enfim, acontece um assassinato, é sempre nos momentos de sair fora, ou seja, do isolamento das pessoas que nós amamos. E aí pega a pessoa dormindo, pega a pessoa numa situação de fragilidade e vulnerabilidade. Por quê? Porque nós nunca conseguimos manifestar o nosso ódio e a nossa agressividade no meio das pessoas que nós amamos. O resultado é a morte. Diz o final da leitura que Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. É como se dissesse assim: agora já que não tenho você, porque você me dominou, porque você está num grau superior a mim, eu agora te mato, porque eu elimino diante de mim a agressividade. Eu não preciso mais conviver dentro de mim este ódio, esta permissão de liberdade que eu tinha, porque agora você não está mais sobre os meus olhos. Só que a liberdade provocada pelo ódio, ela sai do corpo e entra na consciência, entra no peso de consciência. Agora, nesse peso de consciência, nós nunca conseguimos nos livrar completamente. Por isso que é melhor alimentar o amor, viu, meu povo? É melhor alimentar o amor do que o ódio. Porque mesmo nós querendo, pela agressividade, eliminar as pessoas que nós odiamos, da vista é possível, mas não da consciência. Por isso que não faz sentido você tentar alimentar o ódio dentro de você. E como eu tenho repetido ultimamente, não faz sentido você não pedir desculpa à pessoa se você tem dito que é por orgulho. O orgulho só vai te fazer você ficar mais presa a ela. Então é oportuno nesses dias nós refletirmos diante de tudo aquilo que nós estamos passando, da pandemia, do coronavírus, diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, que a gente crie o amor e não o ódio. E sobretudo por estarmos num tempo em que é mais fácil expressar o nosso ódio, a nossa agressividade, a nossa raiva pelos meios de comunicação, então nós tiramos da nossa vista a pessoa que nós amamos e nos prendemos apenas à imagem. E aí, diante de uma foto, de uma reportagem, nós espalhamos o nosso ódio, a nossa vingança, a nossa raiva, sem compreender perfeitamente os seus gestos de amor. Então, antes de julgar as pessoas, antes de odiar as pessoas, compreendamos a sua parte do amor. É um pouco daquilo que eu conseguia dizer. E eu penso que esses dias, repito, da pandemia, que estamos sempre marcados por este sentimento do amor e do ódio, porque tudo isso, porque não arrebentarmos logo com tudo e acabar com essa situação que nos aflige de tudo, é sempre voltarmos para dentro de nós e alimentar o amor. Amemos. Se a gente amar as pessoas, ainda nós perdemos, pior ainda vai ser nossa derrota se nós continuarmos odiando. No dia que você se permitir amar a pessoa que te odiou, você vai se sentir mais livre. E aqui tem um terceiro elemento que nos ajuda a entender a dinâmica do ódio. Pai, eu não consigo falar com ela. O mal que ela me fez, no dia que você conseguir rezar por ela, vai começar a te ajudar a aumentar o amor. Você falar com a pessoa que te odeia, a pessoa que te odiou e você ainda guarda nisso dentro de você, o que te faz é secar o amor dentro de você. De tal forma que você consegue viver num ambiente tão tranquilo e quando chega a presença dela, você não consegue mais expressar a sua liberdade. Então não adianta muito não vivermos o ódio, muito menos a agressividade, a raiva, porque se de um jeito nós conseguimos controlá-lo, de outro não.
vai aparecer tantas doenças que o nosso corpo não vai nem conseguir dizer e ter tempo para se expressar tanta coisa que nós sentimos. Muito obrigado. Vamos pedir a Deus que aumente em nós sempre o amor. Amai-vos uns aos outros. Não há prova maior do que dar a sua vida pelo seu irmão. Agora, muito obrigado. Vou ver aqui o que foi que você escreveu sobre o amor, sobre a verdade, sobre aquilo que você pode escutar sobre a agressividade. Além das pessoas que sempre escrevem e estão nos dizendo tudo aquilo que está sentindo no momento, deixa eu ver se eu encontro aqui alguma expressão, alguma definição do que é o amor, do que é o ódio, daquilo que te fez muitas vezes te deixar assim angustiado, odiando.